Conhecida como a doença silenciosa, a diabetes atinge mais de 425 milhões de pessoas no mundo. No entanto, 1 em cada 2 adultos não sabem que convivem com a doença. Segundo o Atlas Mundial da Diabetes, em 2045, o número de pessoas diabéticas aumentará em 62% na América do Sul e Central. Aprender a conviver com a doença é essencial, porque apesar de crônica, é possível sim manter a qualidade de vida. Falaremos sobre os sintomas, os riscos e os tratamentos para a doença no Estúdio News, que começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo o Dr. Malebranche Carneiro, endocrinologista do Hospital Moriá. Seja bem-vindo, doutor. Um prazer sempre falar com o senhor. É um prazer todo meu, Gustavo. Vamos falar sobre diabetes. Vamos lá falar de diabetes. É uma doença que aflige muitos brasileiros. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, são mais de 13 milhões de pessoas que convivem com essa doença. Só que no Brasil, o que é, de fato, a diabetes? Quais são os sintomas? Como se prevenir, se é que há como se prevenir? Diabetes é um termo que a gente usa para dar o nome a uma doença bastante complexa e que ela é definida pelo nível de glicemia no sangue. Então, a glicose, ela circula no sangue, ela é muito importante para a energia do nosso corpo e quando existe algum problema, ou na produção da insulina, ou na ação da insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, que internaliza a glicose para dentro da célula, ou seja, coloca a glicose para dentro da célula para dispor essa energia para a célula, alguma coisa acontece que isso não dá certo. Os dois diabetes mais comuns são o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 é o mais prevalente de todos. O tipo 1, falta insulina, existe uma destruição do pâncreas, falta insulina. O tipo 2, a insulina é até excessiva, mas ela não consegue agir. E o pâncreas termina produzindo muito desse hormônio e você acaba não tendo a ação adequada, porque a célula é doente. E depois o pâncreas começa a adoecer também, e a tendência disso é, com o tempo, ir piorando em termos de nível glicêmico, o paciente precisa ser ajudado. E quais são os fatores de risco para a diabetes? Você falou sobre a produção da insulina, sobre o excesso de açúcar no sangue, ou seja, tem a ver com a alimentação também em algum desses momentos aí, pelo menos na diabetes 2, a alimentação afeta bastante. A alimentação afeta todos os tipos de diabetes. Existem também diabetes monogênicos, que são raros, diabetes secundários, quer dizer, você tem uma outra doença e essa doença causa o diabetes, tudo isso existe. O diabetes tipo 2, ele termina tendo uma expressão muito mais influenciada pelo peso, né? Então, a dieta influencia diretamente e o tipo 1 também, mas o peso influencia todos os diabetes e 80% dos diabéticos tipo 2 são obesos. Ou seja, aí ele já tem que lutar contra a obesidade e também contra a diabetes. Tem que ser uma luta constante desses dois problemas, né? Sim, em muitos pacientes, se você não agir contra a obesidade, você não consegue um bom controle da sua doença. Doutor, eu vou pedir licença para o senhor agora, porque a gente traz para a nossa conversa o Lucas Novaes Rosa. Ele tem 24 anos, é empresário e convive com o diabetes tipo 1 desde os 8 anos de idade. Seja muito bem-vindo, Lucas. É um prazer falar com você. Eu já começo perguntando como foi lidar com a diabetes tão cedo, aos 8 anos, você recebeu o diagnóstico. Como foi e como está sendo essa vida com a diabetes? Olá a todos, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. E foi realmente bem cedo, né, que eu fui diagnosticado com 8 anos de idade. Então, eu acredito que esse tenha sido um dos fatores que tenha facilitado bastante o convívio. Porque desde cedo eu fui educado a lidar com as adversidades que iam acontecer. Eu desde cedo fui aprendendo a lidar com a vontade de comer coisas que não necessariamente eu podia comer naquela hora, com as agulhadas e tudo mais. E isso acabou que virou cotidiano para mim. Hoje eu brinco que é quase divertido ser diabético, porque eu falo para as pessoas que eu não tenho nenhuma trava de segurança, né? Enquanto é como se fosse um carro no piloto automático e um carro no manual. O carro no manual numa corrida vai muito mais longe, né? Então eu sempre procuro ter esse olhar otimista e isso facilitou bastante lidar com essa doença desde o começo, né? Lucas, você falou da questão com as pessoas, então eu vou entrar na questão social, principalmente
com amigos na fase da pré-adolescência até a adolescência e a idade que você tem agora, que é relacionado a festas. Acho que todo mundo que não tem a doença fica se perguntando como é que foi passar por esse momento, seja nas festas infantis, com os docinhos que toda criança, claro, quer beliscar, até o momento que estava com amigos em algum show, que tem a questão da bebida, o álcool tem um problema sério para quem tem diabetes. Como foi lidar com essa situação, você com seus amigos? Primeiramente, o meu círculo de amizades, ele sempre soube que eu sou diabético. Desde o diagnóstico, quando foram entrando pessoas novas no círculo, todos foram sendo inteirados sobre tudo isso. Primeiro porque aí os seus amigos que estão com você saindo, eles sabem que eles têm que respeitar algumas coisas, porque não é brincadeira. E principalmente se der alguma coisa de errado, se você tiver uma hipoglicemia no meio de uma festa, alguma coisa do tipo, eles sabem como ajudar, né? E a parte do consumo de doce, mais para frente para o consumo de álcool, eu sempre aprendi, os profissionais que me acompanharam sempre me ensinaram muito bem todos os prós e contras de tudo que eu tinha que fazer. Então, eu nunca fui restrito a nada, mas eu sabia que se eu passasse do limite, se eu excedesse alguma coisa, se eu fizesse alguma coisa de errado, ia ter consequência. Então, na questão de festas que os seus amigos bebem até eles desmaiarem, eu sabia que se eu chegasse naquele ponto de apagar, eu não ia acordar depois para tomar uma bronca do meu pai. Então, você sempre sai com esse senso de responsabilidade sobre você mesmo muito grande, né? E a educação ajuda bastante a não ser tão inconsequente com relação a tudo isso. E esse controle mental é muito importante, não só nessa parte social, mas no convívio inteiro com a diabetes. O controle da sua cabeça é primordial para você ter uma boa relação com isso tudo. Lucas, eu quero aproveitar também e perguntar sobre uma tatuagem que você tem que sinaliza a diabetes, né? Fala da importância dessa identificação, porque você falou, né? Seus amigos sabem, mas muitas vezes do dia você não está com seus amigos, não está com familiares, está sozinho. E a importância dessa tatuagem? Sim, a ideia da tatuagem ela surgiu no final de 2014, início de 2015, quando teve uma campanha bem grande aqui no Brasil para os diabéticos se identificarem por meio da própria tatuagem mesmo. Um dos maiores estúdios de tatuagem de São Paulo ajudou nessa campanha e foi aí que eu tive a ideia, conversei com os meus pais, eles concordaram, foi minha primeira tatuagem, inclusive. E, como eu falei, é muito importante, principalmente se você está sozinho, porque se você tem uma hipoglicemia na rua, quem dirige às vezes pode passar mal dentro do carro. Os sintomas são muito parecidos de uma hipoglicemia com alguém que se drogou. Então, principalmente para jovem, é muito importante. Não só a tatuagem eu tenho para, de repente, socorristas ou quem está na rua ver, como eu também sempre ando com um colar, com a identificação. Porque quanto mais cedo descobrirem que você é diabético, é mais fácil eles tomarem as precauções logo, né? E a gente sabe que tanto numa hipo quanto numa hiperglicemia, quanto mais rápido forem tomadas as precauções, menores são os danos, né, para o seu corpo e para o seu sistema nervoso. Doutor, Lucas, eu vou continuar com você aqui. Eu quero trazer o doutor para a conversa. O Lucas, como a gente viu, é um jovem consciente da doença que tem, teve uma educação para lidar com essa doença. Essa é a grande dificuldade, ou seja, você educar uma criança para entender que ela tem um problema e que é sério, como o Lucas disse, né? Os amiguinhos podem beber e desmaiar e o pai vai dar uma bronca no final do dia para eles. O Lucas não, o Lucas pode desmaiar e nunca mais levantar por causa da bebida. É importante essa consciência para quem é diagnosticado com a doença? Sim, é muito importante, Gustavo, você ter aceitação da sua condição. Então, muita gente tem doenças, né? Então, qualquer doença que você tenha e não aceita, o resultado do tratamento final, ele é comprometido, né? E eu adorei que o Lucas falou aí que ele conseguiu ver coisas boas nisso, quer dizer, isso mudou a vida dele. Muitos diabéticos têm desenvolvimento profissional até acima de pessoas não diabéticas, porque eles aprendem a ser muito mais independentes, ter iniciativa. E se você toma a rédea do controle da tua doença, você não quer ter hipoglicemia, você não quer ter hiperglicemia, o que é que eu vou fazer? Vou dar ideia para o meu médico. Se você toma a rédea disso, o resultado do teu tratamento lá na frente é muito melhor. Vou pegar o gancho do doutor e fazer uma pergunta para finalizar com você, Lucas. O que você diria para pais que recebem a informação que, olha, o
seu filho tenha diabetes tipo 1 e até para as crianças, tudo bem que muitas vezes as crianças são novas, né, doutor, 7, 8 anos, não têm ainda a consciência, mas que você falasse a palavra sobre seu filho tem diabetes, o que você tem a dizer? Como você pode dar um ânimo para essas pessoas que às vezes ficam assustadas, né, doutor? Sim, inicialmente é mesmo assustador. Eu lembro que quando eu tive o diagnóstico, eu estava no colo da minha mãe, eu fui diagnosticado com a glicemia em 989. E eu estava no colo da minha mãe, eu comecei a chorar, falando, meu Deus, eu sou diabético. E eu lembro disso hoje, eu paro para pensar, eu penso, putz, eu nem sabia o que era diabetes, porque eu estava chorando. E é sim uma doença complicada, é sim uma coisa que vai te incomodar muitos dias na sua vida, mas não é o fim do mundo, é o tipo de coisa que quando você aprende a lidar, a hora que você entende que é alimentação e você seguir algumas regras, ela não é um bicho de 7 cabeças. Algumas coisas ruins que podem acontecer são totalmente o ponto fora da curva. Dá para você ter uma vida completamente normal, continuar fazendo coisas extraordinárias. Esses dias eu conheci na internet um homem que ele faz o Ironman e é diabético tipo 1 e coisas que pessoas, entre mil aspas, né, totalmente perfeitas não conseguem fazer, diabéticos também já conseguem. É questão de estudar e aquele velho papo de olhar o copo meio vazio ou meio cheio, né? Eu sempre pensei que as pessoas poderiam olhar para mim e sentir dó, e eu não queria isso. Então eu decidi que as pessoas iam querer olhar para mim e se sentir inspiradas a poder fazer o que elas quisessem, né? Porque se eu posso, elas também podem, como tudo que elas podem, eu posso. Sempre ter uma visão otimista, estudar a doença, vai descomplicar ela cada vez mais. E informação é a base de tudo. Informação é o que deixa a gente mais tranquilo, o que tira o medo. Então, a dica que eu posso dar é essa: sempre procurar profissionais, os melhores profissionais que você pode procurar, pesquisar. A internet está aí falando muita coisa boa, é só saber onde pesquisar, que vai se tornar parte da sua vida como é um bichinho de estimação. Eu chamo a minha de Beth, converso com ela todo dia e a gente se dá super bem. É a dica que eu tenho. Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Foi uma aula ter você aqui no Estúdio News. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigado, Lucas. Doutor, antes da gente ir para o intervalo, eu só queria que você falasse por que acomete tantas crianças a diabetes tipo 1? Tem alguma explicação por que aparece tanto em criança e tem aumentado esse número? Como eu falei, assim, o diabetes tipo 1 é um fenômeno genético, imunológico, e alguma coisa ambiental pode participar disso também. Um vírus pode eclodir isso muito, um vírus chamado Coxsackie. Às vezes você tem uma história de virose na história também. O aparecimento na fase precoce é uma determinação dessa genética. Então, a genética de algumas doenças são para aparecerem depois de 40, 50 anos de vida, né? Um tipo de Coreia é assim. O diabetes tipo 1, a genética é mais para essa fase, então o fenômeno imunológico que acontece é geneticamente determinado para aparecer nessa fase. O porquê o diabetes tipo 1 também está aumentando, como o tipo 2 está aumentando, é uma coisa menos clara, mas com certeza tem ação de fatores ambientais nessa história, né? A gente fala muito de obesidade, resistência à insulina e diabetes tipo 2, mas o tipo 1 frequentemente tem também naquela fase que o paciente está tomando insulina e ele ainda por cima, além de não ter insulina, ele também pode ter resistência à insulina, se ele começa a ganhar peso e se ele também tem genética para isso. E aí vem alguns pacientes que têm até um misto de tipo 1 com tipo 2. Doutor, vou pedir uma licença, a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Não sai daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo o Dr. Malebranche Carneiro, endocrinologista do Hospital Moriá. Doutor, no último bloco a gente falou com o Lucas, ele que controla a glicemia com a bomba de insulina. Eu queria que você explicasse como funciona esse dispositivo e quais são os outros tipos de tratamento disponíveis também para o controle da diabetes. Diabetes é uma doença que, por um lado, felizmente, o armamentário terapêutico está aumentando muito,
com novidades muito boas, mas, por outro lado, infelizmente, isso tudo onera, isso tudo tem aumentado muito o gasto mensal do paciente e do governo com o paciente diabético. Bom, respondendo a tua pergunta, a bomba de insulina é um dispositivo que ele vai tentar substituir o que o pâncreas faz. Então, existe toda uma programação num dispositivo um pouco menor do que um celular, que você pode andar como você anda com o celular. E existem alguns dispositivos desses que têm sensores de glicose. Ou você pode ter um sensor de glicose separado também para a bomba. E o paciente tem um controle do diabetes e tem a injeção de insulina pré-programada. Então, você pode programar a insulina para entrar em velocidades diferentes de acordo com o horário do dia ou da noite, e você pode fazer bolos dessa mesma insulina pré-refeição. Na verdade, é tentando imitar da maneira mais eficiente possível o que o organismo faria naquela hora, antevendo a subida da glicemia. Porque o que traz problema crônico para o diabetes, as complicações crônicas, são os picos de glicemia. Quando a glicemia subiu e você dá a insulina para baixar depois, esse malefício da subida já aconteceu. Então, o tratamento inteligente do diabetes é aquele que evita essas subidas exageradas. A glicemia não deve ultrapassar, dependendo da faixa etária, 160 mg por decilitro de glicemia depois das refeições. E se você tem esse controle sem hipoglicemia, esse é o controle ideal. E o paciente tem que ser ensinado quanto a isso e ele vai participar dessas previsões de o que comer, quanto injetar de insulina, o que fazer se você está dormindo, o que fazer quando você está fazendo exercício. É uma coisa complexa, mas perfeitamente fácil de ensinar para esses pacientes. Você falou sobre comer, eu quero retomar o assunto da alimentação, porque as frutas apresentam um risco enorme para quem é diabético, né? A reeducação alimentar, ela é muito importante para o controle da doença. A gente já citou em outras conversas que tem a cirurgia ajuda quem tem diabetes e sofre de obesidade, mas se reeducar na hora de comer é muito importante para quem principalmente tem a diabetes já mais velho, do tipo 2, por exemplo? Eu queria um pouco desestigmatizar as frutas aí, Gustavo, porque assim, você pode comer uma manga, você tem um diabetes tipo 1 e a glicemia subir, principalmente se você não calcular corretamente a dose de insulina que você vai tomar. Porém, as frutas em geral são do bem. Fruta é um alimento natural que tem algumas mais, outras menos açúcar, mas a gente não pode comparar fruta com pão, com pizza, com outras fontes de carboidrato que, acima de tudo, aumentam o peso. Então, o grande vilão do tratamento do diabetes, principalmente o tipo 2, que é o diabetes mais prevalente, é o peso. Então, eu acho que a gente tem que focar muito no peso. E a fruta pode ser um acessório muito importante para substituir coisas muito mais calóricas que aumentem o peso desses pacientes. Então, claro que a gente não pode comer 10 laranjas num dia, mas eu não posso proibir o diabético de comer nenhuma fruta. A gente vai adequar isso ao seu tratamento. Doutor, qual a importância da saúde bucal para os diabéticos e também por que os pés merecem uma atenção especial? Diabetes é uma doença que mexe com o corpo todo, né? Realmente dos pés até o fio do cabelo, não só a boca. O diabetes, na questão da boca, você pode ter alterações imunológicas locais, você pode ter monilíase, que são fungos. A pessoa que tem uma doença gengival, uma periodontite, no diabetes é um pouquinho mais complicado, a gente entra com antibiótico um pouquinho mais precoce quando precisa. A atenção à boca e aos pés é muito importante. Então, o diabético ele precisa ter uma saúde de dentes, de gengivas, sempre muito bem observada, na pele inteira, e o pé não está fora disso, e o pé pode ser fonte de complicações muito importantes para o diabetes, porque ele desenvolve uma vasculopatia, uma neuropatia, especialmente os diabéticos que não se tratam muito bem. Então, você começa a ter alteração de sensibilidade, lá na frente pode ter até alteração de motricidade das pernas e dos pés, e isso leva ao paciente ter mais lesões de pele, subcutâneo, região mais profunda e, infelizmente, alguns pacientes chegam a ter amputações de dedos e de pés. Doutor, você falou mais cedo que algumas doenças acabam acarretando em uma diabetes. Só que até gravidez gera diabetes. Eu queria entender por que algumas mulheres acabam ficando diabéticas durante a gestação e se há algumas mulheres que têm mais propensão a isso.
Isso é verdade. Então, gravidez não é propriamente uma doença, mas é uma condição que a mulher sai totalmente da sua normalidade. Então, o que acontece na gravidez é que existem hormônios que aumentam. A placenta produz um hormônio chamado lactogênio placentário. Existe aumento também de cortisol, outros hormônios que aumentam a glicemia, dificultam a ação da insulina. E a diabética, ela tem essa tendência, a gestante, ela tem uma tendência maior do que a não gestante de ter diabetes. Mas tem uma genética por trás disso também. Então, aquelas gestantes que ficaram diabéticas no desenrolar da gestação, elas têm uma chance maior de serem diabéticas no futuro. É como se a genética do diabetes tivesse por trás disso também. Só uma correção, não sei se na hora que eu formatei a frase, se eu deixei entender que era uma doença, a gestação, óbvio que não, mas era só para fazer a ligação. Uma doença e também a gestação, como você bem frisou, muda completamente o corpo, no caso da mulher. Doutor, para fechar nosso papo, você falou muito da alimentação, com cuidado da alimentação, para até prevenir para quem já tem o diabetes. Quem está em casa e fica preocupado, sempre fazer, agora final de ano é uma corrida aos consultórios para fazer o check-up. Quais são as formas de melhor prevenção para uma diabetes tipo 2, para quem está se alimentando mal, ou quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar essa doença? As pessoas, em geral, têm que ter um comportamento saudável. Então, você não vai fazer só isso que eu vou falar aqui porque você tem um pai ou uma mãe diabética. É claro que se você tem, sua chance de ser diabético aumenta muito, né? Porque o diabetes tipo 2 tem uma transmissão muito forte, ao contrário do tipo 1, que a transmissão genética é mais fraca. A melhor maneira de você prevenir diabetes tipo 2 é nunca engorde. Ponto. Se você tiver um peso bom, eu vou discutir muito menos se você vai usar açúcar ou adoçante, fruta ou pão, se você é um atleta, se você faz exercício, se você dorme bem, se você tem uma relação social muito boa, se você, enfim, se você tenta ser feliz a maior parte do tempo, você vai ter uma vida na cabeça e no corpo muito menos, levando muito menos a predisposição à diabetes do que aquela pessoa que ganha peso, que é sedentária e que se alimenta mal e que come excessos de alimentares, especialmente comidas industrializadas e que terminam levando ao aumento de risco para a diabetes também. Doutor, muito obrigado pela participação aqui conosco. Foi um prazer receber e falar sobre a diabetes com o senhor. Muito prazer, adorei a conversa com o Lucas também, porque o telespectador consegue sentir na pele o que é viver isso aí. Parabéns, Lucas. Obrigado, Gustavo. Estúdio News fica por aqui. Eu recebi hoje o Dr. Malebranche Carneiro, endocrinologista do Hospital Moriá. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá!